O craque Cristiano Ronaldo faz uma declaração surpreendente sobre Vinícius Júnior e Rodrigo. Barcelona em alerta. Manchester United em frangalhos. Saliba no Real e o Rodrigo na troca e muito mais. Vamos direto ao que interessa, porque o futebol não dorme e os bastidores estão fervendo. Vamos começar com um nome que já teve momentos de glória, idolatria e até música cantada em arquibancada, mas que nos últimos tempos tá rodando mais que Uber em horário de pico. Dudu! Sim, o baixinho que fez história no Palmeiras tá livre no mercado de novo. E o fim da passagem dele no Cruzeiro foi daqueles de novela mexicana com final sem aplausos. Chegou no Cruzeiro com status de reforço experiente, com moral e com a ideia de dar aquela mescla no time recheado de apostas e juventude. Mas bastaram 6 meses e algumas decisões do técnico Leonardo Jardim pra bomba estourar. Dudu não curtiu nem um pouco o banco de reservas. Deixou claro que queria jogar, deu declarações fortes e acabou sendo afastado. Teve reintegração, mas voltou pro banco e ainda ouviu a torcida do Cruzeiro descer o sarrafo nele no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. E aí, meu amigo, não teve jeito. A diretoria bateu o martelo e rescindiu o contrato do atacante, que vai embolsar cerca de 2 milhões de reais nessa rescisão, segundo o jornalista André Hernan. Dudu pode pintar onde? No maior rival, Atlético Mineiro. As conversas com o Galo tão avançadas, o contrato deve ir até o fim de 2027 e as bases salariais já estão praticamente alinhadas. O anúncio pode acontecer a qualquer momento. Agora, cá entre nós, o Dudu ainda tem lenha pra queimar ou o Galo tá entrando numa barca furada. Enquanto isso, na Europa, o Barça vive suas dores de cabeça. Segundo o jornal AS, o técnico interino não deve ter Ronald Araújo à disposição no retorno do jogo contra a Inter de Milão pela Champions. Mas a confusão não para por aí. A TV mostrou que o zagueirão uruguaio teria recebido 2 cartões amarelos, um no minuto 7 e outro no 83, mas não foi expulso. A galera ficou sem entender nada, mas a arbitragem logo veio esclarecer. Erro de transmissão. Araújo recebeu só um amarelo mesmo. Ainda assim, a defesa deve sofrer alterações. Lá na Terra da Rainha, a Premier League tá fervendo. Mas não é por causa de grandes atuações do Manchester United, não. O time vermelho de Manchester levou um 4-3 do Brentford, num jogo maluco, e afundou ainda mais na tabela. Os Red Devils venceram fora de casa apenas quando o time adversário estava na zona de rebaixamento. Já são 6 partidas sem vitória, e a torcida começa a perder a paciência. O técnico Ruben Amorim tá na berlinda, e o novo dono, Sir Jim Ratcliffe, pode apertar o botão da mudança ainda nesta temporada. Do outro lado da cidade, Kevin De Bruyne deu entrevista sobre o Mundial de Clubes da FIFA, e surpreendeu. Disse que ainda não sabe se vai participar da competição com o Manchester City. Erik ten Hag, o mesmo que brilhou no Ajax de De Jong, Ziyech e companhia, tá perto de voltar ao batente. E quem tá sedento pelo trabalho do holandês é nada menos que o Bayer Leverkusen. Sim, o atual campeão da Bundesliga, que sob o comando do Xabi Alonso enfileirou invencibilidade e títulos, já se movimenta para repor a saída do espanhol, que tá praticamente certo no Real Madrid. Segundo a revista Kicker, Ten Hag é o plano A, o queridinho da diretoria alemã. Vale lembrar que o Ten Hag tá sem clube desde outubro do ano passado, quando deixou o Manchester United após uma passagem tumultuada. Lá na Inglaterra, o treinador teve problema com meia Europa, Cristiano Ronaldo, elenco rachado, torcida impaciente e time que não encaixava. Mas é sempre bom lembrar que no Ajax ele fez milagre. Chegou numa semifinal de Champions, revelou jogador para todo lado e encantou a Europa com futebol ofensivo e organizado. A pergunta que fica é, será que na Alemanha ele reencontra aquele ambiente ideal para brilhar de novo? O Leverkusen tem estrutura, elenco jovem e um projeto bem consolidado. Pode ser o cenário perfeito para o renascimento de Ten Hag. E você, levaria esse técnico para o seu time? Segura essa, porque o mercado europeu tá de olho em um artilheiro que tem nome complicado, mas futebol simples. Bola na rede. Viktor Gyökeres, o sueco do Sporting, tá chamando a atenção geral. O cara é uma máquina de fazer gols em Portugal. São 41 participações diretas em gols. Gols mais assistências em 44 jogos na temporada. O Arsenal já está em contato com os representantes do atacante, segundo a Sky Sports, e vê nele uma alternativa viável ao sonho quase impossível chamado Alexander Isak. O Newcastle pede mais de 100 milhões de euros pelo Isak, enquanto o Gyökeres custaria entre 60 e 70 milhões. Ainda é pesado? É, mas pelo futebol apresentado, pode valer cada centavo. Além do Arsenal, Manchester United, Chelsea e até o Real Madrid estão monitorando. Mas o sueco parece se encaixar direitinho no estilo do Mikel Arteta. Aquele 9 brigador, que pressiona a saída adversária, tem boa movimentação e finaliza bem com as 2 pernas. É o tipo de peça que falta nesse Arsenal que joga bonito, mas ainda sente falta de um matador raiz. Será que Gyökeres vai ser o novo ídolo dos Gunners?
Ou será que algum rival vai atravessar o negócio? Agora vamos de novela que mistura Arsenal, Real Madrid e um possível troca-troca de luxo. O Real quer reforçar a zaga e o nome da vez é William Saliba, zagueiraço francês que vem sendo peça-chave do Arsenal de Arteta. Só que tem um detalhe, os Gunners não querem liberar o cara de jeito nenhum, a não ser que o Real coloque alguém gigante na troca. A sugestão? O atacante Rodrigo. Sim, o jogador brasileiro, que vem tendo minutos irregulares com Ancelotti, já demonstrou vontade de buscar novos ares. O Real aceitaria negociá-lo por algo em torno de 100 milhões de euros. E aí surge a possibilidade de uma troca de Saliba por Rodrigo. O Real, claro, prefere tentar só o zagueiro sem envolver ninguém importante. Mas o Arsenal faz jogo duro e já pensa em alternativas para a zaga caso o francês vá embora. Um dos nomes especulados é o jovem Jean-Claire Todibo, do Nice. Agora segura, sabe quem também botou lenha na fogueira? O próprio Cristiano Ronaldo. O maior artilheiro da história da Champions League, o cara que transformou o Real Madrid e virou referência planetária, falou recentemente sobre os dois brasileiros que, segundo ele, já são um dos melhores jogadores da atualidade. Vinícius Júnior e Rodrigo. Sim, CR7 não apenas elogiou os moleques como cravou. Eles não são o futuro, são o presente do futebol mundial. Isso vindo de um cara obcecado por excelência, que sempre mirou o topo, tem um peso absurdo. Para Ronaldo, Vinícius tem aquele desequilíbrio raro, o famoso 1 contra 1, que destrói defesas inteiras. Já Rodrigo, na visão do português, é o cara cerebral, com leitura de jogo apurada e sangue frio para decidir em momentos de tensão. Esses elogios não são rasos, são praticamente uma unção. Cristiano Ronaldo enxerga nos dois brasileiros o mesmo DNA de campeão que ele carregou por 2 décadas. E isso é forte. Isso não só eleva o status dos jogadores, como joga holofotes sobre o futebol brasileiro como um todo. Vamos falar agora de um cara que tá jogando fino no Leverkusen e que sonha com um retorno para casa. Alejandro Grimaldo. O lateral espanhol, revelado no Barcelona, nunca escondeu o desejo de voltar a vestir a camisa blaugrana. E agora esse sonho tá cada vez mais perto de virar realidade. Leverkusen sabe que se pintar proposta entre 30 e 40 milhões de euros, o jogador vai pressionar para sair. E olha, com o Barça ajustando as finanças, parece que vão fazer de tudo para trazer o lateral de volta para casa. E para fechar com chave de ouro, na terra do tio Sam, o Inter Miami voltou a sorrir. Lionel Messi, depois de 4 partidas em branco, reencontrou as redes na goleada por 4-1 sobre o New York Red Bulls. E quem também deixou o dele? Ele mesmo, Luis Suárez. Os velhos parceiros seguem entrosados, como nos tempos de Barça. Com o resultado, o time das Garças chegou a 21 pontos, subiu para a 4ª colocação da Conferência Leste e ainda tem um jogo a menos. A MLS que se cuide, porque quando esses dois engrenam juntos, sai de baixo. E aí, gostou dessa resenha super completa do mercado da bola? Acha que Rodrigo seria a peça ideal pro Arsenal? Já deixa aquele like, comenta aí embaixo quem você acha que faz o melhor negócio e se inscreve no canal Magia nos Gramados, para não perder nenhum capítulo dessa novela que é o futebol mundial. Um grande abraço e até breve, família!